Dá uma olhada nessa história aqui. Após Desir Herman falhar em salvar o mundo, ele apenas fechou seus olhos e aguardou sua morte. Mas ao contrário do que ele esperava, isso não aconteceu. Na verdade, ele acabou voltando 13 anos no passado, no início de suas aulas na Academia de Magia. E ele decide que irá usar essa segunda chance para salvar o máximo de pessoas possível. E no episódio passado, vimos que a batalha de ranqueamento começou. Vem comigo conferir o desfecho dessa luta insana. Bora pro recap. Vemos aqui que logo no início do teste, Romântica maceta um engomadinho facilmente. Ele levou um mó porradão na cara e foi de base direto. Nesse momento, Pran e Romântica já se encontraram, mas nenhum sinal de Desir por enquanto. Pran começa a ficar preocupado com Desir, e Romântica acha bem fofo da parte dele. Após isso, Romântica usa magia de vento para localizar possíveis inimigos na floresta, e rapidamente encontra alguns. Ela dispara uma magia de vento, e prestem atenção nessa magia. Inesperadamente sua magia é desfeita, e vocês já sabem quem tem o poder de desfazer magias assim, né? Bom, não vou dar spoilers por aqui, mas aguardem que vocês já verão. Após isso, 2 integrantes do Blue Moon aparecem. A garota diz que a magia de detecção tem uma falha grave. Ela revela a sua localização ao seu oponente. E por isso eles os encontraram tão fácil. O cara que estava com ela diz que é óbvio que eles não sabiam, já que eles são lixos da classe beta segundo ele. Eu não sei vocês, mas tenho certeza que esse cara vai de base rapidinho. O Romântica, ao ser xingada, fica pistola e diz que vai mostrar quem são os verdadeiros lixos para ele. Meus amigos, agora o pau vai quebrar. Enquanto o cara se vangloriava, Pran vem rapidamente atacá-lo, o que o deixa surpreso, e logo se preparam para a batalha. Pran vem com tudo para lutar contra o nobrezinho pilantra. Já Romântica trava uma batalha de magia contra a garota. Em seguida, Pran usa sua velocidade para confundir os inimigos. Os nobres tentam usar um ataque em área para acertar todos. Mas antes que ela pudesse conjurar qualquer coisa, Romântica acerta um safanão na maga pilantra, que por sinal foi eliminada. Agora resta apenas o garoto espadachim, que também se distrai e é acertado pela magia de Romântica, assim também sendo eliminado facilmente. E lembram que a magia de Romântica foi desfeita lá atrás? Adivinhem só quem fez aquilo. Obviamente foi Desir. O objetivo dele era observar o quanto Romântica e Pran evoluíram. Romântica fica brava e diz que já sabia que ele estava ali e pergunta quanto tempo ele vai ficar escondido. Desir apenas fala que os dois são tão fortes que ele acabou querendo assistir. E enquanto fazia cafuné em Pran, Romântica pensa que mesmo tendo ficado bem forte, Desir facilmente desfez sua magia e se pergunta o quão forte ele é. Enquanto ela pensava, Desir começa a fazer cafuné nela também, o que ativa o lado de tsundere da garota e ela finge estar muito revoltada. Após isso, o tempo vai fechando, e cada vez mais participantes vão sendo derrotados, agora restando apenas 18 competidores. Nesse momento, Desir e seu grupo fazem uma reunião. Desir então explica que há 2 modos deles passarem no teste. O primeiro é superar esse mundo das sombras. Fazendo isso, eles garantirão o primeiro lugar. E o outro método é simples, eles devem apenas ficar entre os 9 últimos sobreviventes. Desir fala que essa última opção é bem difícil, já que todos os outros alunos são da turma alfa, ou seja, todos são seus inimigos. Então Desir traça um plano, onde eles devem fazer com que 9 pessoas sejam desclassificadas, e aí eles conseguem ficar entre os 9 finais. Romântica não leva muita fé, mas Pran parece estar bem motivado. Nesse momento, começa a chover e eles se abrigam embaixo de uma árvore e esperam até que a chuva passe. Enquanto aguardam, Romântica começa a pensar. Ela sabe que sem Desir, ela nunca se imaginaria ficando entre os 9 finais, tendo que batalhar com tantos alunos da turma alfa. Ela começa a pensar sobre o pedido de Doneta, e se contesta se deveria ter aceitado, mas ao lembrar do ódio que ele mostrou pelos plebeus, acaba notando que realmente a melhor escolha foi ficar ao lado de Desir e Pran. Nesse momento, Desir nota que Romântica está meio pensativa e tenta encorajá-la dizendo que ela está muito forte e não deve se preocupar. Nesse momento, Romântica até acha bom e nem liga de Desir passar a mão em sua cabeça. Bom, não até ela perceber, né? Ela se faz de durona, mas em seus pensamentos ela diz que ama esse grupo. Realmente é uma completa de uma tsundere. Agora o sino do relógio começou a tocar
e todos os alunos ficam curiosos sobre o que acontecerá. Nesse momento, o Desir fala que chegou a hora, e vocês me perguntam, hora de quê? Hora de dar o like, meu amigo. Se inscreva e deixa o like aí pra me ajudar, pô. Na verdade, é hora do segundo desafio começar. Em determinado tempo, o relógio central invoca algumas bestas mágicas para atacar todos que o desafiam. O grupo de Desir já sabe o que acontecerá, já que eles estudaram aquele mundo sombrio durante o intensivão de Desir. Mas os professores e nobres não sabem disso. Eles ficam animadinhos achando que eles logo serão esmagados pela besta mágica. Nesse momento, eles escutam um grito e é informado que mais um aluno foi desclassificado. Logo Desir sente a presença da besta mágica. Notamos que o bichão é um rato. E apesar de ser apenas um rato, Desir sabe que é perigoso, já que ele invoca milhares e milhares de ratos menores para o auxiliar em sua caça. Obviamente, eles saem correndo na tentativa de ganhar tempo para traçar um plano para derrotar o Ratão Rei. Romântica até tenta usar magia para dispersar os ratos, mas não surte lá muito efeito. Eles seguem correndo e vão traçando um plano. Ele diz que só basta derrotar o líder dos ratos que os outros se dispersam. Então Desir executa o seu plano. Sabendo que o rato líder se alimenta de sangue humano, Desir morde o seu dedo e joga um pouco de sangue no ar, o que atrai o ratão. Ele se revela e Romântica o acerta com magia de vento. Porém, infelizmente ele ainda não é derrotado. Desir, ao ver que não funcionou, manda eles recuarem e continuar correndo. Porém, antes mesmo dele terminar de falar, Pran sai correndo em direção aos milhares e milhares de ratos. Ato esse que deixa Desir meio bugado. Pran adentra a multidão de ratos e Desir fica bem preocupado. E nesse momento vemos que os outros grupos também estão sofrendo com os roedores. Voltamos ao grupo de Desir e Pran tenta localizar o Rato Rei dentre os milhares e milhares de ratos. Desir lá fora fica desesperado, mas vemos aqui que ele não deveria se preocupar tanto, já que Pran macetou rapidinho o ratão. Apesar dele ter o derrotado, Pran acabou ficando bem cansado e pede para descansar um pouco. Nesse momento, Desir manda a Romântica ficar com Pran por um tempo, já que ele precisa sair para fazer uma coisa. Vemos que na verdade ele foi pensar um pouco. Ele diz que ficou empolgado com o amadurecimento deles e acabou colocando Pran em perigo. Ele se lembra do seu objetivo principal, que é não deixar seus amigos morrerem de novo. Enquanto voltava, ele avista o relógio do mundo sombrio. Desir então volta e Pran parece já estar recuperado. Ele aponta para o relógio e diz que eles logo devem ir para lá. Agora, nos é mostrado os outros grupos. Vemos que o Blue Moon está se vangloriando e dizendo que será fácil parar o relógio Previous. Bom, eles mal sabem o que os aguardam. Logo, uma grande chuva de feitiços de vento são jogados contra eles. A Zest já começa a desconfiar que o responsável por isso é Desir, e convenhamos que ela está certa. O Blue Moon corre rapidamente para adentrar a torre do relógio enquanto eles seguem sendo bombardeados. Desir então manda agora eles atacarem o outro grupo. O objetivo dele é fazer com que os grupos briguem entre si, e assim eles diminuem seus números, assim facilitando sua vida e a de seu grupo para ficar entre os 9 últimos. Romântica acha que o plano dele é meio estranho, mas Desir bate no peito e manda ela confiar no pai. Romântica então resolve fazer o que ele mandou, e começa a atacar os outros grupos. Agora restam apenas 13 participantes. Observem agora que Desir coloca sua mão na parede da torre e usa sua magia. Isso será importante para o desfecho da luta a seguir. Nesse momento, a Zest entra junto com seu grupo no salão principal da torre, e logo dá de cara com alguns alunos que estavam prestes a iniciar uma batalha. Eles começam a deduzir que quem os atacou antes de chegarem na torre foram Blue Moon, e decidem se unir para derrotá-los. A Zest, por sua vez, entende tudo. Ela já sacou que quem é o responsável por esse mal-entendido é Desir. Ele planejou colocar eles uns contra os outros para que o seu caminho fosse mais fácil. A Zest então diz que irá resolver isso sozinha e avança para cima dos outros alunos. Ela os derrota até com certa facilidade, mas não se engane, ela não atacou ninguém fatalmente. A Zest tomou todo o cuidado para apenas congelá-los para que eles não fossem desclassificados. E assim o plano de Desir não daria certo. Mantendo eles congelados permite que ela avance e chegue até Desir, com quem ela quer ter sua tão sonhada revanche. Lá em cima, Desir e seu grupo param de ouvir sons de batalha, e de repente os sons de passos de alguém se aproximando tomam conta da sala. Esse alguém, obviamente, é a Zest. A bichona está com sangue nos olhos e quer destruir Desir desde aquele dia do teste de admissão.
A Zeste já está junta de seu grupo, e entre eles está aquele ruivinho que tem inveja das habilidades de Pran e o loirinho que quer acabar com Romântica por ela ser uma plebeia. A Zeste chega dizendo que foi uma pena para Désir, e o garoto confirma. Ele esperava que o seu plano funcionasse e os alunos da turma alfa se degladiassem entre si, mas fiquem tranquilos. Lembrem-se da magia que Désir usou anteriormente, daqui a pouco aquilo será importante para a batalha. A Zeste não perde tempo e leva Désir para o andar de cima. Ela quer lutar contra ele sem distrações, enquanto Pran e Romântica ficam no andar de baixo para lutar contra os dois pilantras da turma alfa. O Ruivinho logo parte para cima de Pran e Doneta vai para cima de Romântica. Ele começa a se vangloriar e diz que acabou para eles. Lá em cima, a Zeste vem na direção de Désir, que finge estar debilitado. A Zeste manda ele levantar, já que ela sabe que ele não seria derrotado por apenas aquilo. Désir então usa uma magia para tentar prendê-la, mas a Zeste congela a magia e ela logo se despedaça. Após isso, Désir usa seu feitiço de inversão e tenta ganhar tempo contra a Zeste. Enquanto isso, Pran segue sendo pressionado contra o Tagarela Ruivo. O cara começa a ficar confiante, mas Pran começa a brincar com a cara dele. Ele vai desviando facilmente de todos seus ataques. Em dado momento, Pran consegue acertar um chute no bucho dele. O Ruivinho agora perde um pouco daquela confiança toda e pergunta como Pran ficou tão forte em tão pouco tempo. Pran, por sua vez, diz que não deve satisfações para ele e dá a língua para o garoto. Enquanto isso, Doneta segue avançando para cima de Romântica. Os ataques da garota não parecem estar surtindo muito efeito, e corpo a corpo ela tem uma grande desvantagem. Em dado momento, Désir faz com que a sala se cubra de névoa e Doneta perde o visual de Romântica. Ela usa essa brecha para atacá-lo e acerta uma magia de raspão em seu braço. Ela tenta atacá-lo novamente, mas Doneta usa um amuleto que faz com que a névoa se dissipe. Após isso, ele vem com tudo para tentar destruir Romântica. A garota segue correndo e nota que aquele amuleto é quem está o ajudando. Nesse momento, Doneta fala que é muito superior a um plebeu, e Romântica retruca dizendo que não há diferença entre eles. Mas o garoto surta e começa a dizer que é tudo diferente, tanto status social, força e talento. Segundo ele, em tudo isso os nobres são melhores, e os plebeus são um lixo. Aqui, ele acerta a Romântica com uma magia, e a garota fica bem debilitada. Pran vem socorrê-la e nesse momento Doneta manda o Ruivinho ficar fora disso. Segundo ele mesmo cuidará dos dois. Doneta vem rapidamente para cima deles e acerta Pran com um feitiço de terra. Após isso, ele parte para cima de Romântica e por sorte Pran consegue se livrar e protege Romântica. Nesse momento, Romântica manda Pran tentar pará-los e ela tenta lidar com Doneta sozinho, mas Pran se recusa a seguir isso. Ele diz que eles devem pensar em trabalhar juntos para passarem pelo teste, já que foi assim que Désir planejou. Em seguida, voltamos a Désir e a Zeste, e agora finalmente a luta será levada a sério. A Zeste conjura uma magia de gelo, porém Désir consegue invertê-la facilmente. Désir segue desfazendo todos os feitiços dela, e logo contra-ataca com magia de fogo. Mas a garota consegue desviar e se proteger com um tipo de casulo de gelo. A Zeste faz uma cara bem séria e parece que agora ela irá apelar. Désir e a Zeste estão frente a frente e a bichona está determinada a acabar com o nosso protagonista. E dessa vez ela diz estar bem mais preparada, mas apesar disso ela não entende como tem dificuldades contra ele, já que ela é melhor que ele em tudo, quanto em poder mágico quanto em habilidade com a espada. Désir, por sua vez, apenas dá aquele sorrisinho canalha de sempre, o que deixa a Zeste pistola e logo ela vem pra cima. Désir tenta contra-atacar com bolas de fogo, mas a loirinha desvia de tudo. Ela o ataca com bastante força, mas Désir bloqueia a espada dela com uma adaga. A Zeste não desiste e coloca muito mais força, o que arremessa Désir bem longe. E ele segue resistindo. Ela novamente pergunta o porquê de não conseguir vencê-lo, já que claramente ela é muito mais forte que ele. Nesse momento, Désir apenas pergunta se não é mais divertido eles batalharem assim, já que ela sendo tão forte assim, provavelmente ela nunca teve um duelo à sua altura. Em seguida, ela começa a apelar e usa uma magia de gelo bem forte. Ela cria uma área de gelo na sala da torre. E agora Désir está lascado, já que ele não consegue inverter magias visuais. Logo após isso, a Zeste começa a invocar vários e vários pilares de gelo para distrair nosso protagonista. Após isso, ela volta a usar magias normais, mas infelizmente para ela, essas o Désir consegue inverter.
e rapidamente vai tomando conta de todos os círculos mágicos de Azeste. E não importa quantos ela crie, ele sempre os anula. Azeste então desfaz seu campo de gelo, visto que ele não teve muito efeito, e resolve usar outra abordagem para macetar Désir. Nesse momento, sua espada começa a brilhar, e ela parece estar carregando um forte ataque. Mas antes dela o atacar, voltamos para a pranha romântica. Vemos que o garotinho está dando um sacode no loirinho pilantra. Até que em dado momento ele pede ajuda para o ruivo. Parece que aquela coragem de antes, quando ele disse que cuidaria dos dois sozinho, se foi, né? Agora são 2 contra 2. Percival, o ruivinho, vem pra cima com tudo. Ele arremessa sua espada e Pran se defende. Enquanto isso, Donetta vem por trás covardemente, e eles até pensam que venceram, mas Romântica manda Pran se abaixar e desce o sarrafo neles com magia de vento. Nesse momento, voltamos até Désir e Azeste. E se lembram que a espada dela estava brilhando? Então, aquilo se tratava de uma espada mágica. Désir comenta que apenas cavaleiros mágicos mais habilidosos conseguem reproduzir algo como aquilo. E mesmo assim, levam cerca de 10 anos para poder aperfeiçoar. O que torna o feito de Azeste incrível, já que não há nem 3 anos que ela está na escola estudando magia. Agora a bichona tá potente e vem com tudo pra cima de Désir. Ele até tenta contra-atacar, mas o poder de Azeste está em outro nível agora. E ela segue em frente e fica feliz quando sua espada chega ao pescoço de Désir. Mas nesse momento, o plano que Désir tinha desde o início é revelado. Imediatamente o chão e todas as paredes do local são invertidas. E o objetivo de Désir com isso é resolver o mundo sombrio. E assim, a equipe de Désir completa a missão de fazer o relógio parar de funcionar, como era planejado desde o início. Foi por um fio, mas já estava tudo planejado. E adivinhem só qual foi a reação dos nobrezinhos ao descobrir que quem venceu o torneio de ranking foi uma equipe de plebeus. Bom, como vocês podem ver, eles não ficaram nada felizes. E esse gordinho safado até disse que não ia aceitar, já que isso não era possível. Mais tarde, na reunião dos professores, que são todos nobres, ele diz que a professora Brigitte usou algo ilegal para fazê-los ganhar, já que é impossível que um grupo de plebeus consiga superar um cavaleiro mágico e até mesmo o mundo das sombras. Os outros nobres até vão na onda dele, mas infelizmente para eles não há prova alguma que isso tenha acontecido. Em dado momento, o diretor manda trazer algo, e é nada mais nada menos que o nome dos rankers únicos decidido por ele ao ver a prova. Mas calma, ainda não nos é mostrado. Nesse momento, vamos até Désir e Azeste, e ele explica a ela o que fez para ganhar o desafio. Inicialmente, ele queria reduzir para 9 o número de alunos da turma alfa, e ele conseguiria fazer isso colocando os grupos um contra os outros. Mas Désir já tinha outro plano caso isso falhasse, que era inverter o relógio. Mas para isso, ele precisava de tempo. Tempo esse que ele ganhou segurando Azeste naquela batalha insana que a gente viu agora há pouco. Azeste então compreende que, diferente dela, ele estava concentrado em toda a situação, e não apenas na luta contra ele. Assim, ela vê que Désir está em um nível totalmente acima do dela, e aceita sua derrota. Désir diz que não é pra tanto, e que eles só ganharam por um fio. Mas Pran e Romântica chegam e falam que se ele perdesse, obviamente eles ganhariam no lugar dele. E ficam meio hostis à presença de Azeste perto de Désir. Mas Désir reverte isso facilmente, elogiando eles e fazendo gafuné em tom. Isso sempre deixa o garoto totalmente derretido. Romântica reclama, então Désir faz cafuné nela também. Como vocês podem ver, ela adorou. Mas o lado tsundere dela percebe que fez besteira e ela fica pistola de novo. Azeste, vendo tudo isso, sorri e logo vai embora. Segundo ela, o professor Fargman quer vê-la, aquele gordinho pilantra de mais cedo. Antes de sair, Azeste faz um pedido a Désir. Ela pergunta se pode participar do treinamento deles, o que surpreende a todo mundo, inclusive Désir. Mas para a revolta de Romântica, Désir aceita e manda ela os encontrar no dia seguinte no CT deles. Após isso, eles vão ver a professora Brigitte, e finalmente eles saberão o resultado do teste. Mas antes de ser revelado, a professora dá um delicioso bolo feito pela melhor doceria do reino. Romântica deduz que o bolo é para comemorar, porque eles passaram. Mas a professora responde algo que ela não está muito afim de ouvir. Ela finge estar muito triste e diz que eles não passaram. Romântica então fica chocada e não entende nadinha. Mas logo a professora diz que era uma brincadeira e fala que sim, eles passaram. E a partir de hoje eles são oficialmente registrados como rankers únicos. E também foram promovidos à turma alfa. Em seguida, eles comem bastante bolo e comemoram. Neste momento, Désir se lembra que muito tempo atrás, quando ele ainda era criança, a professora Brigitte o ensinou magia, e que graças a ela, tudo aquilo se tornou realidade. Após comemorarem, no dia seguinte, os três vão para um tipo de shopping para passear e se divertirem juntos.
Desi até reluta, mas a empolgação de Pran o faz ceder e eles vão em frente. Enquanto Pran e Romântica se divertiam correndo na frente, Desir encontra Zeste por acaso no shopping. Ele fica surpreso de encontrá-la ali. E ela fala que também faz esse tipo de coisa às vezes. Desir pergunta se ela não quer se juntar a eles. Ela entende errado e diz que é uma oportunidade perfeita para eles terem uma revanche. Mas Desir logo explica a ela que não é nada disso. Eles estão apenas se divertindo. E após isso, mesmo com Pran e Romântica relutando no início, eles passam um dia juntos e se divertem. No dia seguinte, eles vão ter sua primeira aula como alunos da turma Alpha. Obviamente, eles ficam impressionados, já que as instalações de lá são 1000 vezes melhores do que o da turma Beta. Logo após a aula, a Zeste se junta a eles na sala de treinamento. E vemos que ela pode treinar tanto com Pran quanto com Romântica, já que ela é uma cavaleira mágica e tem habilidades tanto com espada quanto com magia. E assim, o primeiro dia de treinamento dela se encerra. Após a Zeste ir embora, Desi repentinamente diz que eles não têm muito tempo, já que a próxima batalha será real, e eles devem levar muito a sério, já que o menor descuido poderá fazer com que eles percam a vida. A seguir, eles vão tendo uma aula sobre os mundos das sombras. Em dado momento, a professora diz que algo ajudaram muito a vencer esses desafios, e ela está falando do poder das pedras mágicas. Ela explica que uma pedra mágica é um cristal de mana que aparece quando você limpa o mundo das sombras, e dentro dela há uma quantidade incrível de mana, mas você não pode usar ela como ela é obtida. Elas precisam passar por um processo de refinamento para o seu poder ser extraído. Ela diz que essa tecnologia foi inventada por um grande mago, e ao ver que Romântica estava dormindo, pergunta a ela se ela sabe quem foi. Romântica se assusta, mas Desir ajuda soprando o nome para ela, e assim ela responde. Após isso, a aula acaba, e os três vão falar com a professora. Desir diz que tem um pedido a fazer a ela, e a professora manda ele seguir em frente e falar o que quer. Mas quando Desir fala, ela fica muito surpresa ao ver o que Desir pede. Ele pede uma solicitação de serviço para a Torre Mágica, mas infelizmente a professora diz que não pode fazer isso. E o motivo principal é que ela não tem motivo algum para que aceite esse pedido absurdo. E também pergunta o porquê desse pedido. Desir fala calmamente que sabe que na Torre Mágica fica guardada a pedra mágica chamada Lágrima de Regenel. Após ele falar isso, a professora fica surpresa, já que pouquíssima gente sabe disso. Desir segue falando que em algumas horas, algumas pessoas irão tentar roubá-la, e que essas pessoas se autodenominam os forasteiros. Ela fica muito surpresa dele saber tanto da pedra quanto dos próprios forasteiros. Mas Desir diz que não há tempo para discutirem isso, eles devem agir rápido para impedir o roubo da pedra. No fim, a professora acaba aceitando o pedido, visto que a situação era muito grave. Temos um time skip de 10 horas, e vemos que realmente a Torre Mágica foi atacada pelos forasteiros, e o diretor de lá fica intrigado, já que as informações de Desir bateram completamente. Ao cair da noite, vemos um garoto encapuzado correndo com um saco de pães na mão. Esse garoto esbarra em um cara, que por sorte usa magia para que os pães não caiam. O cara pergunta se o garoto está ferido e o ajuda a levantar. Ele pergunta onde o garoto vai com tanta pressa e tão tarde da noite. O tal garoto, que a essa altura já sabemos ser Desir, fala que está indo levar pão para os seus irmãos que estão famintos. O homem então diz que é melhor ele se apressar, mas diz que não recomenda que ele saia à noite e acaba jogando os pães no chão e pisando neles, e manda ele ter cuidado. Mais à frente, o homem encontra um capanga que o pergunta se deveria matar o garoto, mas o homem diz que não precisa e segue andando em frente. Mas lá atrás, Desir sorri, e vemos que tudo isso faz parte do plano dele. Já já vocês vão ver o porquê. A seguir, vemos que aquele cara de agora há pouco chegou na porta da Torre Mágica, e logo ele usa um tipo de máscara para se disfarçar. Em seguida, centenas e centenas de outros capangas são invocados para ajudá-lo no ataque da Torre Mágica. Logo todos eles atacam com magias de fogo e gelo, além de ataques físicos. Infelizmente para ele, uma barreira já havia sido preparada, mas pela quantidade de ataques que ela está recebendo, é capaz que ela não aguente por muito tempo. E dito e feito, logo a barreira é destruída e eles adentram na Torre Mágica. Os guardas iniciam a defesa e se posicionam contra os invasores. O líder dos forasteiros adentra a torre e manda seus capangas atacarem. Enquanto isso, eles vão avançando sem ser percebidos devido a um feitiço de invisibilidade. O líder já começa a desconfiar da prontidão dos guardas, mas continua seguindo em frente. Até que chegam à sala da Pedra Mágica. 4 capangas se posicionam para tentar destruir a defesa da pedra, mas acabam não conseguindo. O líder dos forasteiros então resolve ele mesmo quebrar. E com um feitiço muito forte ele acaba quebrando a barreira e tendo acesso à Pedra Mágica. Enquanto ele se aproximava da pedra, Pran aparece e manda eles pararem.
O homem guarda a pedra e pergunta bem puto a Pran como ele sabe o nome deles. Pran não responde, então é ordenado que os capangas o mate. Mas o garoto desvia de todos os ataques e segue resistindo. Pran vai derrotando um por um dos capangas, até finalmente sobrar apenas o chefão. Pran se descuida e acaba sofrendo um ataque. E em seguida o homem prepara outro feitiço de pedra e Pran tenta impedi-lo. Mas infelizmente para ele, o homem finaliza o feitiço e encontra a Romântica, que estava auxiliando Pran na luta contra ele. Após isso ele ataca a Romântica, mas felizmente para ela, Pran a defende. Pran usa uma brecha para contra-atacar, mas o homem se defende, e logo foge por um buraco criado por ele no chão do salão. Lá embaixo, Desir o encontra enquanto tentava escapar por um túnel. O forasteiro logo reconhece de mais cedo, e Desir diz que veio cobrar pelo pão que ele pisou. O forasteiro pergunta como ele sabia onde ele estava, e logo Desir revela uma magia de rastreio que colocou nele naquele momento que os dois se tocaram. Agora, o cara se dá conta que tudo aquilo foi obra dele, mas fala também que se o derrotar, logo todos os seus problemas serão resolvidos. Assim, ele parte para cima de Desir usando uma habilidade de terra, mas antes dele sequer tocar em Desir, logo todas suas magias são invertidas. E Desir diz que ele irá pegar de volta o que ele roubou, e o homem segue atacando com várias e várias magias de pedras. Mas como era de se esperar, Desir facilmente anula todas elas. Desir vem se aproximando e o cara ameaça destruir a pedra caso ele chegue mais perto. Desir então avança para cima do cara e ele tenta contra-atacar com um soco. Mas antes dele acertar Desir, o nosso protagonista conjura uma magia de gravidade e logo recupera a pedra de mana. Estranhamente, Desir consegue extrair o poder da pedra mesmo sem ela ter sido refinada, algo que é tido como impossível naquele mundo. Com o poder da pedra, Desir fica ainda mais forte e potencializa ainda mais seus poderes. Mas quando Desir achou ter vencido, o vilão dá um jeito de cancelar sua magia e usa sua segunda forma para batalhar contra Desir. Esse aí que vocês estão vendo, ele acaba ficando meio que monstrificado. Logo de cara vemos que seu poder aumentou muito e ele dá um forte ataque em Desir. Nos golpes seguintes, Desir tenta fugir dos outros ataques, mas acaba novamente sendo acertado por uma bicuda poderosa. Nesse último golpe, Desir consegue contra-atacar e acerta a perna do bichão, mas ele segue firme e volta a atacá-lo. Agora Desir está em desvantagem e acaba ficando bastante debilitado. Sem Desir ter muito tempo de reação, o monstro vem pra cima com tudo e acerta vários ataques nele. Mas agora o forasteiro decide usar um poderoso ataque de pedra. Desir, temendo o poder dele, tenta inverter rapidamente, mas fracassa na sua tentativa. O monstro então vem pra cima dele e Desir invoca algumas barreiras que vão sendo quebradas uma a uma. O impacto é tão grande que uma explosão toma conta do salão onde eles estão. O local fica tomado pela poeira e o bichão acha ter vencido. Mas logo sua magia é dissipada e Desir finalmente conseguiu tempo suficiente para inverter a magia do bichão, o que o faz se contorcer de dor. Finalmente ele é derrotado por Desir com o auxílio da mana da pedra mágica. O homem, já perdendo sua consciência, pergunta quem diabos ele é para ser tão forte assim, e logo ele se lembra de quem ele era no passado, e também do seu objetivo. Mais tarde, Desir vai até a Torre Mágica para pegar sua recompensa por ter ajudado no ataque da Torre Mágica. O pedido dele é bem simples, ele quer uma partida de xadrez contra o líder da torre, o seu velho amigo que lutou ao seu lado no futuro, mas nessa realidade Zod ainda não o conhece. Desir então fala com ele, e Zod o manda se sentar. Zod diz que gostaria de aproveitar o jogo com calma, mas ele tem uma reunião em 27 minutos. Ele pergunta se tem alguma regra que Desir queira usar. O garoto prontamente responde que irá usar o método Irbil. Zod estranha muito a pedida dele, já que poucos sabem jogar nessa regra. Eles começam, e em um dado momento Zod fala que ele joga bem, mas ainda tem muito a aprender. Desir então propõe uma aposta, e quem perder terá que fazer o que o ganhador quiser. Zod então fala que isso não vai dar certo, já que não há nada que um aluno do instituto poderia oferecer a ele. Desir então começa a olhar para os lados, até que ele encontra o que estava procurando, algumas pedras mágicas. Ele pega uma delas e consegue extrair sua mana mesmo sem elas terem sido processadas. Obviamente, Zod fica completamente boquiaberto e não entende como ele fez aquilo. Zod então pergunta a Desir como ele o fez, e o garoto diz que falará para ele caso ganhe no xadrez, e Zod então concorda com ele. Eles seguem jogando e Zod pergunta qual é o seu desejo. Desir responde que falará quando ele ganhar o jogo. Um tempo depois, vamos até uma festa de nobres que Azeste está. Aquele nobre gordinho vem implicar com ela e fala que se ela não tem vergonha de perder para Desir, ela será expulsa do Blue Moon. Ele fala isso na intenção de tentar amedrontá-la, mas obviamente não dá certo,
já que ela sai mesmo, e obviamente já sabemos para qual grupo ela irá, né? Em seguida, vamos até o grupo de Desir. Fran e Romântica estão conversando, e Desir fala que os dois foram muito bem contra os forasteiros. Mas Romântica diz que não foi bem assim, já que eles mal tiveram chance contra o líder. E já Desir o derrotou com certa facilidade, o que indica uma grande disparidade de poder entre eles e Desir. Enquanto conversavam, Fran pergunta por que Desir se dedica tanto em treinar eles para ficarem mais fortes. E Desir fica sério, e responde que em 13 dias, o mundo das sombras aparecerá, e eles serão convocados para lidar com aquilo, e não será uma simulação, e se eles falharem, o mundo inteiro será destruído. Obviamente eles ficam assustados, mas acabam confiando no que Desir disse, já que todas as outras vezes que ele previu algo sempre aconteceu assim como ele falou. Desir fala que será difícil, mas pede que eles o acompanhem. Após isso, eles seguem treinando duramente dia após dia, e Azert se junta a eles. Em dado momento do treinamento, até acontece essa cena aí entre Desir e Azert por acidente, entre aspas. Quem aí queria que os dois ficassem juntos? Me fala aqui nos comentários. Os dias se passam e finalmente chegou o dia. A escola inteira é alertada, e todos os estudantes colocam seus trajes de batalha. Agora o pau vai quebrar. E eles vão para o mundo da sombra de Napolitan, aquele que vimos lá no começo onde Desir se lascou e achou que ia de vala. Será que dessa vez a história será diferente? Bom, a primeira temporada se encerra por aqui. Por esse final é de se imaginar que uma segunda temporada logo virá, e veremos o desfecho dessa batalha insana que eles terão contra Napolitan. Gostaram desse anime? Então, meus amigos, já deixem um like e se inscrevam, eu mereço, vai! Já comentem também aqui embaixo o que acharam da nossa série e o que acham que virá na próxima temporada. E pros de verdade que sempre ficam até o fim, deixei um vídeo sensacional aqui na tela final. Ele conta a história de Setsu. Setsu, com T, tá? Um garoto que pela segunda vez é convocado para outro mundo e novamente tem que lutar contra seu velho amigo para salvar o mundo da escuridão. Vão lá que está incrível, beleza? Eu vou indo nessa e até a próxima.